Mas eu tenho duas alavancas principais. As minhas receitas, as minhas vendas e os meus custos. E é mais fácil, mais rápido, mais imediato eu atuar sobre os custos. Tem mais potencial eu atuar sobre as vendas. Porquê? Porque não há limite para o que eu consiga obter do lado das vendas. Eu posso multiplicar as vendas até o infinito. Não posso reduzir os custos para lá de um determinado limite. E é muito importante que quando pensamos em reduzir os custos, nós pensemos que há um nível de custo que eu posso reduzir porque é supérfluo, ou seja, não afeta as minhas vendas, e é esses que nós queremos reduzir. Num regime alimentar, numa dieta, é perder gordura, é aquilo que está a mais e que eu não preciso, mas eu não quero numa dieta, num regime alimentar, perder músculo. Tá? Eu quero perder gordura, não quero perder músculo. Muitas vezes o cara fica contente, a pessoa fica contente porque emagreceu, acha ela que emagreceu, ela perdeu peso, mas quando a gente vai ver, ela perdeu músculo, não perdeu gordura. Não é isso que a gente quer numa empresa, não é isso que a gente quer na nossa saúde, não é isso que a gente quer numa empresa. A gente quer queimar gordura. E deixe-me que lhe diga, quando nós ajudamos um empresário a olhar para a sua estrutura de custos, nós conseguimos, em média, encontrar pelo menos 5% de gordura, ou seja, 5% de custos que não precisavam de lá estar. E há muitos casos onde encontramos até 10% de custos que não precisavam de lá estar. Nós aqui vamos simular menos do que isso, porque a verdade é que talvez eu precise de 2 ou 3 ou 4% apenas de redução de custos para aumentar 30% os meus lucros. E você aí desse lado pode estar a estranhar agora, mas como é que com 2 ou 3% ou 4% de redução de custos eu aumento 30% dos meus lucros? É fácil. Acompanhe-me nas contas e vamos ver o resultado. Imagine uma pequena empresa normal, uma pequena empresa que gera 10% de lucro sobre as suas vendas. Temos empresas que geram um pouquinho mais do que isto, temos empresas que geram um pouquinho menos do que isto. Esta é uma empresa saudável. Ela fatura 1 milhão, pode ser 1 milhão de reais, pode ser 1 milhão de euros, pode ser 1 milhão de dólares. Se nos estiver a ver num país com uma moeda diferente, tem muita gente a seguir-nos de Angola, 1 milhão de kwanzas é muito pouco, mas em Angola muitas vezes pensa em dólares, pode pensar em dólares. 1 milhão de reais, 1 milhão de euros, 1 milhão de dólares e gera de custos anualmente cerca de 900 mil. Então temos 1 milhão em vendas, temos 900 mil em custos, é fácil fazer a conta, isto vai dar-nos um lucro de 100 mil. 100 mil dólares, 100 mil euros, 100 mil reais, seja qual for a moeda. Qual é o nosso desafio? O primeiro desafio, uma vez que eu disse que era mais rápido e mais fácil, vai ser aumentar o lucro via redução de custos. O segundo desafio vai ser aumentar as vendas. Volto a lembrar, redução de custos é imediato, eu consigo este resultado muitas vezes em 2 meses, 3 meses. Porquê? Porque é cortar os custos e ver o resultado. Um aumento das vendas é uma coisa que leva muito mais tempo. Obriga-me a pôr o marketing a funcionar, obriga-me a gerar mais contactos, a trabalhar a taxa de conversão para aumentar o número de clientes, obriga-me a trabalhar o número de transações por cada cliente, obriga-me a trabalhar o valor médio de transação, ou seja, são atitudes mais estratégicas que levam mais tempo a resultar. Então talvez eu precise de 1 ano até aumentar as minhas vendas numa dimensão como esta, enquanto os custos é muito mais rápido. Então eu tendo a começar pelos custos. Vamos ver quais são as gorduras e vamos tentar ganhar 30% no lucro através dos custos. Então, o nosso desafio qual é? Do mesmo milhão de vendas, em vez de 100 mil, garantirmos 30 mil ou 130 mil em lucro, ou seja, o tal aumento de 30%. Se tenho que tirar 130 mil do milhão, é fácil entender que eu tenho que baixar os meus custos de 900 mil, que era o valor que era, só para o recordar disso,
eu tenho que tirar 30 mil a estes 900 para colocar no lucro. Ou seja, é fácil fazer a conta, 870 mil. Então, aumentar os meus lucros em 30% pode ser tão simples, e vou voltar a dizer-lhe, pode ser, não é sempre, não é em todos os casos, não é absolutamente fácil, mas também deixe-me que lhe diga que na esmagadora maioria dos casos, na esmagadora maioria das empresas, nomeadamente das pequenas e médias empresas, nas grandes já não é tão fácil, mas nas pequenas e médias empresas é relativamente fácil encontrar gorduras que nos permitem imediatamente isto. Então, reparem, é fazer 1 milhão com 870 mil, enquanto antes eu fazia 1 milhão com 900 mil. Em rigor, eu estou a tirar, se eu não estou em erro na conta, apenas 3,3% aos meus custos. Se eu reduzir os meus custos em 3,3% e mantiver as vendas, eu aumentei o meu lucro em 30%. Ó Paulo, e como é que eu baixo os meus custos em 3,3%? Não parece assim tão difícil, verdade? Experimenta fazer até na sua casa uma lista de todas as formas como gasta dinheiro e tirar apenas 3,3%. Vá à sua empresa e comece por procurar nas mercadorias. Será que eu consigo, em todas as mercadorias ou matérias-primas que eu compro, baixar 3,3% no preço, procurando outro fornecedor, negociando melhor com os fornecedores que eu tenho atualmente? Será que eu consigo baixar 3,3% no preço? Basta eu ir linha a linha e perguntar a cada tipo de mercadoria e de matéria-prima onde é que eu conseguiria encontrar isto por apenas 3,3% mais barato. E garanto-lhe uma coisa, vai ficar surpreendido, porque em muitos casos vai conseguir poupar 5%. Em alguns casos, quem sabe, vai conseguir poupar 10%. Eu garanto-lhe, de experiência, que quando vai matéria-prima a matéria-prima de todas as que compra, ou mercadoria a mercadoria de todas as que compra, vai encontrar pelo menos isto. Depois vá à sua folha salarial. E eu sei que é sempre o tema mais duro de comentar, eu sei que é sempre o tema em que as pessoas reagem emocionalmente de uma forma mais epidérmica, e sei que politicamente não é correto, e também sei que é a última coisa que nós queremos fazer numa empresa, é baixar os custos de pessoal. Mas nós até estamos a passar por uma crise gerada pelo Covid, pela pandemia, e a realidade é que muitos de nós percebemos que tínhamos colaboradores na nossa empresa que, se deixassem trabalhar connosco, não nos fariam perder vendas. Porque este é o critério. Os custos que eu tenho na minha empresa, eu preciso deles para garantir vendas? Este custo, se eu deixar de o ter, eu vou perder vendas? E sempre que a resposta é, se eu deixar de ter este custo, eu não perco vendas, então é um custo que eu não quero ter. Porque, atento no que eu lhe vou dizer, todos os custos que temos numa empresa, todos, sem nenhuma exceção, e estamos a falar ao nível do papel higiênico, se não acrescentam às vendas ou à redução dos custos, mas a regra principal é, se eu deixar de ter este custo eu não vou perder vendas, então esse custo não tem nenhuma razão de existir na minha empresa. Só há duas coisas que os nossos custos devem fazer. Não é? Todos os custos que temos na empresa devem servir para uma de duas coisas. Ou me ajudar a reter clientes, ou me ajudar a atrair mais clientes. Então eu próprio percebi na minha empresa que havia aqui um ou outro posto de trabalho que, se porventura, no fim do contrato, o contrato não fosse renovado, que eu não sentiria nenhum impacto nas nossas vendas, ou que nós não sentiríamos nenhum impacto nas nossas vendas. E se calhar nesta fase, por uma questão até de sobrevivência, as empresas precisam de tomar essas decisões, e quem sabe, se nós voltarmos a crescer, se nós voltarmos a estruturar a nossa empresa de outra forma, essa pessoa pode voltar. E pode voltar, mas numa altura em que já venha a acrescentar às nossas vendas. Então, eu sei que é politicamente menos simpático, que é politicamente menos correto, mas há alturas em que a gente não tem escolha. E, portanto, talvez algum colaborador na sua empresa, se saísse, não afetaria as suas vendas. Ou se saísse, ou se não tivéssemos uma renovação do contrato.
Ou pelo menos, e eu também não gosto de despedir ninguém, aliás, eu costumo dizer que é a pior decisão que eu tenho que tomar como empresário, a mais difícil de todas, é algum dia ter de deixar sair alguém. Já aconteceu, mas não é fácil, não é nada fácil mesmo. Pelo menos quando for contratar, pelo menos isso, quando for contratar, pense, esta contratação vai ter um impacto positivo nas vendas? E se a resposta for talvez não, então talvez eu não precise dessa contratação por muito trabalho que tenha. Se não quiser mexer no pessoal, e eu também não gosto, tem que ser um bocadinho mais agressivo da mercadoria e tem que ser também um pouquinho mais agressivo naquilo que nós chamamos de fornecimentos e serviços externos. É tudo o que a empresa subcontrata, terceiriza no mercado. Então, correr todos os fornecimentos e serviços externos e perceber, será que eu consigo tirar, quem sabe, 5% em cada um? Será que eu consigo baixar 5% a minha fatura da luz? Será? Será que mudando as lâmpadas ou tendo outra atenção e não estando tudo ligado ou sendo um pouquinho mais cuidadoso com a eletricidade, será? Renegociando, por exemplo, em Portugal, há várias operadoras já de eletricidade e nós conseguimos negociar com uma redução de, quem sabe, 3,3 pontos percentuais, 5 pontos percentuais, na água, contabilidade, até no marketing. Eu não quero reduzir no meu marketing, mas quero garantir que o meu marketing tem retorno. E muitas vezes eu vejo nas PME marketing que está a ser investido sem a garantia desse retorno. Não é um investimento, é um custo. Não é? É aquele outdoor ou aquele anúncio que eu coloquei, aquele anúncio às vezes nas redes sociais e que eu não tenho a certeza está a trazer resultado, e se eu não consigo rastrear o resultado eu não quero mantê-lo. Então são todas essas despesas que nós temos nas empresas e só precisamos de baixar a lista de despesas em 3,3% e eu garanto-lhe, quando for fazer a lista, faça a lista das mercadorias, dos salários, dos fornecimentos e serviços externos e em cada linha pergunte, eu preciso mesmo disto? Se eu abdicar disto, as minhas vendas vão ser afetadas? E quase que lhe garanto, e como é que eu posso garantir? A nossa média é muito superior aos 3,3%, mas quase que lhe garanto que consegue encontrar os 3,3%, quem sabe 4%, 5%, 6%, 7%. Nós já tivemos casos de 10% que conseguimos emagrecer. Uma das coisas que acontece muito nas pequenas e médias empresas, a vida da família do empresário sendo imputada aos custos das empresas. Então, muitas vezes é simplesmente controlarmos os custos da nossa vida pessoal que estão a ser imputados à contabilidade da nossa empresa. Não é tão fácil como aqui no papel, reconheço, é muito mais fácil do que lhe possa parecer. Faça o exercício. Esta fica de borla. Faça o exercício. Vá a cada linha de custos, questione cada linha de custos e procure baixar, em média, pelo menos 3, 4, 5%. De repente tem 30% mais lucro e nem sabe de onde aquilo veio. Então, 30% mais lucro já está. Vamos atrás de aumentar as nossas vendas? Então, se eu aumentar as minhas vendas de 1 milhão em 20%, quanto é que isso dá? 1 milhão e 200 mil. 1 milhão e 200 mil, se eu mantiver a minha margem de 10%, porque aqui vamos esquecer os custos, estamos a fazer o exercício independentemente. Primeiro fizemos o exercício de aumentar os custos, agora vamos fazer o exercício de aumentar as vendas. Ainda não relacionámos uma coisa com a outra. Então vou aumentar as minhas vendas de 1 milhão para 1 milhão e 200, esse é o meu desafio, mas se eu mantiver a minha margem, imediatamente o meu lucro também aumentou para 120 mil euros. Então eu só estou a manter a minha margem. Então como é que eu posso fazer para aumentar as minhas vendas? Bom, a verdade é que aumentar as minhas vendas em 20% talvez não seja assim tão difícil. Vamos fazer o exercício? Há 4 coisas essencialmente que podemos fazer para aumentar as vendas. Quantas coisas são? É verdade, são apenas 4. Primeira coisa que eu posso fazer para aumentar as minhas vendas é aumentar o número de contactos que a minha empresa faz. Para quem nos está a ver no Brasil, nós em Portugal escrevemos mesmo contactos com C e dizemos contactos.
Eu sei que aí vocês escrevem contatos e dizem contatos. São algumas pequenas nuances que na mesma língua a gente tem de diferente. Então, o número de contactos é o número de contactos que ativamente a minha empresa consegue fazer no mercado. Podem ser contactos inbound, ou seja, pessoas que nos procuram e que querem ouvir a nossa proposta de valor e ponderar comprar-nos, ou pode ser pessoas que nós contactamos por nossa iniciativa, diretamente, tentando oferecer a nossa proposta de valor. Então é muito simples. A primeira coisa que eu posso fazer para aumentar as minhas vendas é aumentar o número de contactos que a minha equipa faz, que a minha equipa comercial, que a minha empresa faz. Se eu aumentar o número de contactos e tudo o resto se mantiver constante, eu aumento as minhas vendas. Outra coisa que eu posso fazer é aumentar a minha taxa de conversão. Ou seja, nem todos os contactos que eu faço me vão comprar. Há uma percentagem que me compra, há outra percentagem que não me compra. Então, isto significa que eu tenho uma taxa de conversão. Há uma parte que eu converto, há outra parte que eu não converto. Quando eu multiplico o meu número de contactos pela minha taxa de conversão, eu apuro o meu número de clientes. Então só há duas coisas que eu posso fazer para aumentar o meu número de clientes. Ou faço mais contactos, ou aumento a minha taxa de conversão. Ou faço as duas. Aumento o número de contactos e aumento a taxa de conversão. Quantas ideias é que eu consigo ter para aumentar o meu número de contactos e para aumentar a minha taxa de conversão? E a resposta é infinitas. O limite é a minha imaginação. Ok, Paulo, mas aquilo que tu estás a dizer é que eu posso aumentar infinitamente o número de contactos ou ter um número infinito de ideias para aumentar o número de contactos e a taxa de conversão? Isso parece mais fácil do que eu sinto que é na realidade. Sim, por isso é que eu dou palestras. É sempre mais fácil dizer as coisas do que fazer na realidade. Mas eu também tenho a experiência do terreno, de tentar aumentar as vendas na minha própria empresa e, obviamente, que tenho a experiência de todos os clientes que nós acompanhamos nos últimos 16 anos. E a verdade é que não é tão fácil como escrever no papel, mas é muito mais fácil do que normalmente nós pensamos. Porquê é que a você lhe parece eventualmente mais difícil? Porque nunca pensou em aumentar o seu número de clientes através do aumento do número de contactos e da taxa de conversão. Você provavelmente nunca mediu o número de contactos que faz anualmente, nunca mediu a sua taxa de conversão e, como tal, não tem a sua mente, não tem o seu cérebro focado em aumentar estas duas coisas. Porque deixe-me dizer-lhe uma coisa, eu sei que vou dizê-la de uma forma um pouco atrevida. Eu não posso aumentar o meu número de clientes. E não posso aumentar o meu número de clientes porquê? Porque o número de clientes é o resultado da interação de outros dois drivers. Então, aquilo que eu posso fazer é ou aumentar o meu número de contactos ou aumentar a minha taxa de conversão. Eu não posso aumentar o meu número de clientes. E eu vejo os empresários a fazerem um esforço aqui, a colocar um esforço no efeito, quando se atuassem sobre as causas, estariam a ser muito mais efetivos. Há mais duas coisas que eu posso fazer para aumentar as minhas vendas, que é aumentar o número de transações que cada cliente faz. Em gestão, nós tendemos a procurar, a preocupar-nos com o número médio de transações. Porquê? Porque é o número médio de transações que eu posso, de alguma forma, estimular. Então, número médio de transações por cliente num determinado período. Se eu tenho um grupo de clientes, um número de clientes, e consigo aumentar o número médio de vezes que eles transacionam, eu imediatamente estou a aumentar as minhas vendas. E a última coisa é o valor médio de cada transação. Se eu aumento o valor médio de cada transação, o valor de cada fatura, eu vou ter faturas eventualmente pequenas e outras faturas eventualmente grandes. O que eu quero aumentar é a média, o valor médio das faturas. É a quarta forma que eu tenho de aumentar as minhas vendas. Quando eu consigo fazer isso, eu aumento as minhas vendas. Então só há 4 formas de aumentar as suas vendas. Obviamente que elas depois se desmultiplicam num monte de outras ideias, mas só há 4 formas de aumentar as minhas vendas. Ou aumento o meu número de clientes via contacto e taxa de conversão, ou
pego nos meus clientes e vendo-lhes mais vezes valores maiores. Então, só há estas 4 formas de aumentar o meu volume de vendas. Então, qual é o nosso desafio? O nosso desafio é aumentar o nosso volume de vendas em 20%. Não é? 20% é o nosso desafio. Paulo, qual é a forma mais fácil de fazer isso? Qual é a forma mais fácil de fazer isso? Bom, se eu quisesse ser o mais simplista possível, eu ia atuar essencialmente em 2 das 4 formas. Deixe-me colocar aqui alguns números para ficar mais fácil de entender. Vamos supor que eu gero 1000 contactos na minha empresa e que convirto 10% desses contactos em clientes. É fácil perceber que acabei de gerar 100 clientes. Vamos supor que cada cliente, em média, transaciona 2 vezes por ano. Isto significa que tenho alguns que transacionam apenas uma vez, tenho outros que transacionam mais. Vamos colocar que o número de médio de vezes são 2 e que o valor de cada transação é 1000. 1000 quê? 1000 euros, 1000 dólares, 1000 reais. Aqui estamos a falar de números, vão ser iguais na América, na Europa, na Ásia, na Austrália, na África, onde quer que nos esteja a ver. Isto vai dar um volume de vendas, fácil de fazer as contas, de 200 mil. Então, nós queremos aumentar este volume de vendas para quanto? Se é em 20%, nós queremos aumentá-lo para 240 mil. Então, este é o nosso desafio de hoje. Aumentar o meu volume de vendas de 200 mil para 240 mil. O que é que eu faria para conseguir este número? Eu nem sequer precisaria de ir a todas as 4 formas de aumentar as vendas, podia ir apenas a uma, podia ir a 2, podia ir às 4. O que é que eu faria como forma mais fácil? Há 2 que eu acho que são mais fáceis do que as outras. A primeira, onde eu iria aumentar o meu número médio de transações, ia procurar encontrar formas, ideias de aumentar o meu número médio de transações de 2 para 0,2. Quando estou com a minha equipe de consultores, a minha equipe que acompanha as empresas, e às vezes precisamos de gerar vendas para uma empresa, a minha expressão, eles já sabem o que é, eles já dizem entre si, vamos cavar a mina de ouro. E o que é cavar a mina de ouro? É servir melhor os clientes que já nos compram. É agarrar na minha base de dados, ou pedir à minha equipe de vendas que pegue na base de dados de clientes, agarre no telefone e perceba o que é que não estamos a fazer pelos clientes e que podíamos estar a fazer. Vocês nem imaginam, quando nós fazemos isto numa empresa, os resultados que nós normalmente temos. Grande parte dos nossos clientes não sabe tudo o que podemos fazer por eles. Grande parte dos nossos clientes não compra tudo aquilo que nós vendemos. Grande parte dos nossos clientes compra aquilo que nós vendemos, mas não nos compra a nós. Está a comprar a outra pessoa. E muitas vezes nem sabe que nós também vendemos isso. Contactar toda a sua base de clientes ativos. Diagnosticar o que pode fazer por eles. E começar a fazer aquilo que ainda não faz, normalmente aumenta as suas vendas em muito. Nós aqui estamos a tentar aumentá-las apenas em 10%. De 2 para 2,2 transações por ano, por exemplo. Pode ser num período de um ano. De 2 para 2,2. Olha, experimente pegar na sua base de clientes e ligar a todos os clientes que estão inativos. Todos aqueles que não lhe compram há mais de um ano. Porque é que, de alguma forma, eles deixaram de nos comprar e o que é que podemos fazer para reativar a relação? Só reativar clientes que não nos comprem há mais de um ano, eu garanto-lhe que vai contribuir bastante. Talvez não os 10% por inteiro, mas para recuperar uma parte desses clientes. Sabe porque é que a maior parte dos clientes deixa de nos comprar? Os estudos dizem isso. 68% dos clientes que deixaram de nos comprar, estes estudos são antigos, os números mantêm-se verdadeiros. 68% das pessoas que deixaram de nos comprar por indiferença percebida. O que é que significa indiferença percebida? As pessoas acham que a nossa empresa não lhes dá a atenção suficiente. As pessoas acham que nós não nos preocupamos com eles. As pessoas acham que, de alguma forma,
nós não lhes damos a atenção que elas merecem e que elas precisavam. 68%. Então, na sua base de clientes inativos, presta atenção no que eu lhe estou a dizer, na sua base de clientes inativos, 68% desses clientes pararam de lhe comprar, não porque aconteceu algum problema, não porque houve alguma coisa, mas simplesmente porque acham que a sua equipa, a sua empresa, talvez você mesmo, não querem nem saber deles. Sentem que são tratados com indiferença. E por isso, por alguma razão, um dia passou outro vendedor, passou outra empresa e eles começaram a comprar a outro. Então, temos aqui a mina de ouro. Estamos a tentar explorar apenas 10%. Passar de 2 para 2,2. O que é que eu faria mais para aumentar as minhas vendas? Em vez de 1000 contactos, faria 1100. Porquê? Porque é fácil. É fácil eu fazer 10% mais contactos num ano do que fiz no outro. Se há coisa fácil, é ir à bruta. Repare, se for de 1000 para 1100, são 100 mais contactos, 100 contactos mais durante um ano. Se os números fossem estes, no seu caso, são 100 contactos mais durante um ano. Nós temos cerca de 250 dias úteis no ano. Não estamos a falar sequer de um contacto por dia. Estamos a falar de menos do que um contacto, dia sim, dia não. 100 contactos. São 100 telefonemas. São mais 100 telefonemas por ano, é menos do que um telefonema por dia para gerar clientes novos. Então, mais contactos é sempre a coisa mais fácil que há de fazer. A verdade é que se eu aumentar 10% os meus contactos de 1100, de 1000 para 1100, mantiver a minha taxa de conversão em 10%, o meu número de clientes passou de 100 para 110. 110 vezes 2,2 vezes os mesmos 1000. Eu gostava que fizesse a conta aí no seu celular, na sua máquina de calcular, no seu telemóvel aí em casa. Vai perceber que não são 240 mil, são 242 mil. Então não seriam sequer 20%, seriam 21% mais vendas. Uau! Duas coisas que eu fiz. Um bocadinho mais de esforço nos contactos, mas um bocadinho mais quanto? Só 10% menos de um telefonema por dia. 50 semanas por ano. Estamos a falar de mais 2 telefonemas por semana. São 50 semanas por ano, são mais 2 telefonemas por semana. São só mais 2 contactos por semana. Aumentem 10% o número de contactos. Vai aumentar em 10% o meu número de clientes. Se eu conseguir aumentar em 10% o número de transações apenas recuperando clientes que estão, os 68% que acham que eu não me importo com eles, de repente aumentei em 20% as minhas vendas. É mais fácil no papel do que na realidade. Eu tenho noção disso. Mas quando nós entendemos que não é assim tão complicado, é muito mais fácil do que lhe parecia antes de ter ouvido isto. Verdade? Vá, reconheça. É mais fácil do que antes parecia. Porque eu antes não tinha a atenção... É o ovo de Colombo. Parece impossível colocar um ovo em pé. Até que chega o Colombo e mostra. É fácil. Parte-se o fundinho e ele fica em pé. É o ovo de Colombo. Até que alguém tivesse chamado a atenção para a simplicidade, parecia complexo. A partir do momento em que alguém chamou a atenção para a simplicidade, parece óbvio. É o ovo de Colombo. Então, repare, aumentar as vendas 30%, ou 20%, aumentar os lucros 30%, é mais fácil do que parece, quando nós ganhamos consciência do que precisa de ser feito. Por isso eu faço aquilo que faço, para ajudar o empresário que está aí desse lado a ganhar consciência do que precisa de ser feito. Agora, repare, se eu aumentar 30% os lucros, ou se eu baixar 30% os meus custos e aumentar 20% as minhas vendas, a verdade é que eu vou ter muito mais do que 30% nos lucros. Então, vou-lhe mostrar que é ainda mais fácil do que isto. Porque se eu conseguir aumentar as minhas vendas em 20%, mais 20%, para 1.200.000, para os meus lucros subirem de 100 para 130, eu não vou precisar de baixar os meus custos em tanto valor. Aliás, eu não vou precisar de baixar os meus custos. Se as minhas vendas subiram, eu só tenho que fazer com que os meus custos aumentem numa proporção menor que o aumento das vendas. Quando eu faço crescer as minhas vendas ao longo de um ano,
eu nem preciso baixar os meus custos para garantir os 30% mais lucro. Eu só preciso de fazer com que eles aumentem menos do que eu aumentei as vendas. Ou seja, eu posso deixar que os meus custos até subam, se eu não estou a fazer mal as contas, para 1.070 ou 1.070.000. Ou seja, se eu aumentar 20% das minhas vendas, eu até posso aumentar os meus custos em 8,4%. E ainda assim eu tenho 20% mais vendas. 30% mais lucro. Estas coisas são simples, pessoal, são muito simples. Nada de complexo no que eu estou a dizer. E eu avisei que ia simplificar, correndo o risco de sobressimplificar. Mas o que eu quero é chamar-lhe a atenção. É mostrar-lhe que quando nós pomos a atenção nestas coisas, nós conseguimos agir sobre elas. E ao agir sobre elas, nós temos uma enorme vantagem sobre todas as outras pessoas, sobre todos os nossos concorrentes que estão em esforço permanente, como nós estivemos até hoje, colocando a atenção nas coisas que não são aquelas que vão trazer mais resultados. Não é o que vai trazer mais vendas, não é o que vai trazer mais lucros. Então este é o racional que pode estar por trás de uma alegação, de uma promessa tão ousada como mais vendas, mais lucro e fluxo de caixa durante o ano 2021, de uma afirmação tão ousada como, no seu caso, aumentar pelo menos em 20% as suas vendas e pelo menos em 30% os seus lucros. Como viu, como eu acabei de mostrar matematicamente, não é tão complicado como antes parecia. E como é que eu cheguei até aqui? Deixem-me partilhar convosco talvez um pouco da minha história. A verdade é que eu falei-vos que tinha trabalhado 10 anos por conta de outrem. Depois de ter terminado a universidade, fiz aquilo que toda a gente fazia, não é? O ser humano tende a seguir o caminho que vê o grupo seguir. Eu sempre soube, sempre achei que ia ser empresário. Eu costumo dizer, e sinto que é verdade, que eu ainda não sabia o que era ser empresário e já queria ser um. Eu sempre achei que ia ser um homem de negócios, que ia gerar um lucro, mesmo quando eu não sabia o que era um lucro. Mas a verdade é que a gente entra no turbilhão da sociedade, naquilo que toda a gente faz. Eu licenciei-me e procurei emprego e encontrei emprego na banca. Fiz 10 anos de carreira corporativa na banca, uma carreira vertical com aquilo que as pessoas chamam de algum sucesso. Tive cargos de direção, tive carreira internacional, fui gestor de fortunas, tive alguns milhões de euros, algumas dezenas de milhões de euros à minha guarda, cuja gestão era feita por mim, simultaneamente fui tendo as minhas primeiras experiências empresariais. As minhas primeiras experiências internacionais foram em negócios muito pequeninos, aquele micronegócio, e a verdade é que eu fiz todos os erros que os empresários típicos fazem. E eu muitas vezes digo, a minha legitimidade para falar sobre estas coisas vem exatamente de eu ter feito o caminho que eu lhes estou a propor. Eu comecei por ser empresário, eu comecei por fazer todos os erros. Eu trabalhava incansavelmente, eu trabalhava como um condenado, porque repare, eu trabalhava 10 horas por dia, às vezes mais, por conta de outrem, no banco, e depois à noite ia trabalhar na minha empresa, os fins de semana inteiros eu ia trabalhar na minha empresa, eu não tirava férias, e a vida às tantas era um desespero, porque inclusive eu vou-lhe confessar, eu acho que nunca disse isto em público, mas vou-lhe confessar, eu ganhava muito dinheiro a trabalhar por conta de outrem, no banco onde eu trabalhava, gerindo fortunas, eu ganhava mesmo muito bem, e uma parte desse dinheiro eu, de vez em quando, estava a ter que colocar na minha empresa. Porquê? Porque a minha empresa não gerava lucro. Ou gerava lucro, mas não gerava fluxo de caixa. Ou seja, todos os problemas que os pequenos empresários têm, que os médios empresários têm, eu também tive inicialmente. E depois eu às vezes sentava-me à mesa com outros amigos empresários, com outros colegas desse setor ou de outros setores,
E a conversa à mesa era mais ou menos sempre a mesma. E eles diziam, bem-vindo, a vida empresarial é assim. A gente esforça-se muito, não ganha assim tanto. A gente tem que aturar as nossas equipas. Esta gente não quer trabalhar, esta gente não se esforça, esta gente não está envolvida, ninguém faz tão bem como nós fazemos. Eles fazem errado, a gente tem que ir fazer no lugar deles. Todas essas histórias que você já desabafou com alguém, que já ouviu amigos empresários desabafar, eu tive essas conversas à mesa. Só que eu continuava a pensar, tem de haver um caminho melhor. Porque eu vejo no dia-a-dia que nem todos os empresários trabalham de sol a sol para muitas vezes não conseguir tirar sequer um salário ou para não tirarem mais do que um salário. Porque eu vejo que há gente rica, os meus clientes são ricos. Os meus clientes no banco são, na sua esmagadora maioria, para não dizer todos, mas na esmagadora maioria, são empresários e não nasceram ricos. Eles começaram como eu, com uma pequena empresa e construíram um património. Hoje sim são multimilionários. Hoje dão-me 5 milhões de euros, 10 milhões de euros para eu gerir, 15 milhões de euros para eu gerir. E isto é só o que me dão para gerir, porque eles têm outra parte noutros bancos, têm outra parte noutros lugares, têm outra parte investida em património. Eles guiam bons carros, eles têm boas casas, eles bebem bons vinhos em bons restaurantes e às vezes vão para praias paradisíacas beber bebidas azuis com guarda-chuvas em cima. Então, há um caminho melhor. Eu só não descobri qual é esse caminho. Eu uma vez vi Brian Tracy, um dos meus mentores inicialmente, uma das pessoas com quem eu estudei muito negócios, dar um exemplo de que nós muitas vezes temos um carro fantástico, imaginem um BMW, temos um Mercedes, temos um automóvel fantástico e o que é no mundo dos negócios um automóvel fantástico? É um negócio que pode fazer de mim milionário e sim, o seu negócio pode fazer de si milionário. Diga-me onde é que está, diga-me que negócio é o seu e em que país está e numa semana eu encontro alguns milionários no seu setor de atividade. Verdade, encontro muito mais falidos, quebrados, do que milionários. Mas o seu setor de atividade, seja ele qual for, já fez milionários. Então, eu tenho um negócio que me pode fazer milionário, um Mercedes, um BMW, só que eu vou naquela estrada, naquele atalho com buracos. Era como eu me sentia. Eu tenho bons negócios, eu tenho um cérebro que eu não acho que seja inferior ao de ninguém, e você também tem, só que nós vamos com um ótimo automóvel numa estrada cheia de buracos, num atalho. Só que ao lado, de vez em quando, vemos numa autoestrada, como na Alemanha, as autoestradas não têm limite de velocidade, e vemos passar, às vezes, carros muito mais pequenos que o nosso, carros que não têm tanta qualidade como o nosso, e eles passam a 120 a hora, a 140 a hora, a 150 a hora. Se for na Alemanha, podem passar a 200 a hora. E eu vou com um carro bom, mas vou no meu atalho, só a pensar, no dia em que eu descobrir o caminho para a autoestrada, eu também vou a 120 a hora, porque não podemos andar a mais velocidade do que isso, pelo menos em Portugal. Eu também vou a 120 a hora e nunca mais ninguém me para. E era nessa posição que eu me sentia, eu tenho de descobrir o caminho para a autoestrada. A vida não pode ser isto, a vida de um empresário não pode ser isto. Eu vejo que há outros que vão na autoestrada, eu é que vou aqui. Eu não vou acomodar-me que a vida de empresário é aqui porque os meus amigos que estão à minha volta é aqui que vão. Não, eu tenho outras referências, eu tenho de descobrir o caminho. E foi isso que eu fiz. Eu fui estudar muito sobre isso, eu fui para a internet, eu fui comprar todos os livros, eu fui fazer o meu MBA na Universidade Católica, aqui em Portugal, um dos melhores MBAs da Europa. Eu perguntei aos meus clientes, eu tentei aprender com a experiência deles. Eu fui estudar com os maiores especialistas do mundo. Eu fui fazer curso nos Estados Unidos, eu fui fazer curso em Inglaterra. Eu fiquei obcecado com a ideia de encontrar o caminho para sair do atalho e ir para a autoestrada, para poder andar pelo menos a 120 a hora. E a verdade é que com o tempo eu fui melhorando a qualidade do atalho em que eu andava e com o tempo, às tantas, eu já andava numa estrada de alcatrão, era secundária, mas já era uma estrada de alcatrão, até que um dia estava lá a placa para a autoestrada. E a placa foi mais um curso. A placa foi muitas vezes mais um livro. A placa, para mim, foi sempre investimento no meu conhecimento. E por isso é que eu faço aquilo que eu faço. Ajudar os empresários a encontrar o caminho que eu tive que aprender no passado para poder pôr o meu automóvel a andar na estrada que ele devia estar. Poder gerar
não apenas vendas, mas poder gerar também lucro e, melhor ainda, gerar fluxo de caixa. Tá? Então, é esse o nosso objetivo. Agora, vamos voltar à ideia inicial do nosso vídeo. Porque é que os pequenos negócios não funcionam? Lembram-se das estatísticas? Nós vimos que 40% fecham no primeiro ano, 80% nos primeiros 5 anos e 96% nos primeiros 10 anos de atividade. Eu disse que só 4% sobrevivem. Aquilo que eu não disse na altura é que os 4% que sobrevivem, nem todos prosperam. Ouviu bem? Estima-se que 2% dos 4 prosperem. Então, dos 4 que sobrevivem, 2 apenas sobrevivem e 2 prosperam. 2 ultrapassam $1 milhão ou euros de faturação. 2 geram lucro e fluxo de caixa sustentavelmente ao longo do tempo. 2 veem as suas vendas, lucros e fluxos de caixa crescer consistentemente ao longo do tempo também. Então, esse é o meu desafio para si, é ajudá-lo a fazer crescer as vendas, lucros e fluxos de caixa ao longo do tempo. Em primeiro lugar, queria mostrar-lhe também que a economia cresce em ciclos. Ou seja, é importante nós entendermos que a economia no longo prazo cresce, isso está medido pelos crescimentos anuais dos PIBs de todos os países. Nós sabemos que no longo prazo ela vai fazer isto, mas no curto prazo ela tem oscilações, ou seja, ela não cresce de uma forma linear. Ela vai ter períodos de expansão e vai ter períodos de recessão. E seguem-se outros períodos de expansão e outros períodos de recessão. E outros períodos de expansão e outros períodos de recessão. Os períodos de expansão tendem a ser mais longos que os de recessão e tendem a ter inclinações também maiores. Historicamente, e aquilo que eu lhe estou a dar não é uma média, mas são valores aproximados, porque nunca sabemos quando é que a economia vai entrar em recessão. Os economistas passam o tempo a tentar prever isso e passam o tempo a enganar-se também. E isto não é nenhuma crítica aos economistas, é porque é uma impossibilidade matemática prever uma recessão. Nós começamos a ver que há alguns indicadores que começam a ficar quentes e começamos a achar que não é sustentável, mas às vezes eles aguentam-se de forma quente e sustentável muito mais tempo do que... e insustentável muito mais tempo do que nós pensávamos. Às vezes está aquecido 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, está muito aquecido. E quanto mais aquecer, maior a queda depois. Mas estes períodos de expansão tendem a ser períodos de aproximadamente 10 anos. E como tendem a ser períodos de aproximadamente 10 anos, muitas das empresas que sobrevivem 10 anos, sobrevivem porque entraram aqui. Então têm 10 anos com a maré a subir pela frente e isto facilita-lhes a vida. Outras entram aqui e têm 5 anos com a maré a subir pela frente e isto facilita-lhes a vida. Outras entram aqui, já perto da descida da maré. E nem sempre isso é uma coisa ruim, nem sempre isso é uma coisa má, nem sempre isso é pernicioso. Eu, por exemplo, quase todos os negócios que eu lancei, quase todas as decisões estratégicas importantes que tomei nas minhas empresas, por coincidência, não foi decisão consciente, foram em momentos como este. Então, quase sempre, isso me pareceu uma coisa má. Tomar uma decisão e de repente a economia entra em recessão. E eu penso, o que é que me foi acontecer agora? Eu hoje acho que foi das maiores felicidades que tive sempre, foi nunca ter lançado um negócio no período de expansão. Porquê? Porque muitas vezes lançar um negócio num período de expansão torna-nos complacentes, torna-nos descuidados. Nós apanhámos uma boa onda e acreditámos que sabíamos nadar. Então, muitas vezes lançar aqui é uma coisa boa, porque sim é muito mais difícil, sim é começar com o vento contra, há empresas que capitulam por isso, mas obriga-nos também, num ambiente difícil, a desenvolver competências, a desenvolver resistências, a desenvolver resiliência. Costuma-se dizer que uma boa árvore e a boa madeira nunca crescem em condições fáceis. O coral não floresce em águas tranquilas. Então, se eu começo aqui e desenvolvo essas competências no período recessivo, quando voltamos ao período expansivo, aí sim, muitas vezes temos a vida facilitada, porque quando vem outra vez a boa onda, nós de facto sabemos nadar. Nós não tínhamos apenas apanhado uma onda positiva no passado. De qualquer das formas, eu quero lhe dar isto só a título de enquadramento.
há um conselho que eu lhe vou dar, porque eu aprendi à minha custa ainda nos tempos de gestor de ativos financeiros, de gestor de fortunas, e aprendi-o da maior referência mundial em economia, na minha opinião pessoal, o Sr. Warren Buffett. Várias vezes o homem mais rico do mundo, o melhor e maior investidor da história. E o Warren Buffett diz, nunca tente adivinhar os ciclos de mercado. Nunca tente adivinhar estes movimentos. Os economistas tentaram isso por séculos e nunca conseguiram. Ninguém nunca conseguiu sustentadamente adivinhar os ciclos. Então esqueça os ciclos. Eu só expliquei para que tenham um entendimento maior sobre a taxa de sobrevivência das empresas. Então, como eu já lhe disse hoje neste vídeo, a esmagadora maioria das pessoas que pede a minha ajuda com o crescimento da sua empresa, provavelmente a maior parte deles pensa no crescimento das vendas. Confunde o crescimento da empresa com o crescimento das vendas. Então, na minha resposta e no meu enquadramento para fazermos este processo, eu costumo elaborar 2 ou 3 ideias. A primeira ideia é criar a este empresário a consciência de que, se ele está num determinado ponto, eu tendo a chamar-lhe o ponto A, e pretende chegar a um outro ponto, o ponto que vai representar o crescimento da sua empresa, a primeira coisa que ele precisa, e deixe-me que lhe diga, raramente os empresários têm isto claro, mas é saber qual é esse ponto. Eu não consigo encontrar um destino que eu não identifiquei antes. Eu não consigo encontrar o caminho para um destino que eu não sei qual é. Eu não posso pensar apenas em fazer crescer as minhas vendas. Eu tenho que saber, num determinado prazo, qual é esse valor. Eu preciso de identificar o meu ponto Z. Eu posso identificar o meu ponto Z a 1 ano, a 3 anos, a 5 anos, a 10 anos, onde for. Eu até recomendo um prazo mais largo, inicialmente. É o que eu chamo os objetivos estratégicos. É onde é que é Z, imagino, daqui a 10, 15, 20 anos. Mas vamos pôr 10 anos. Para quê? Para eu saber onde é que tenho que estar, eventualmente, daqui a 5 anos. Onde é que tenho que estar daqui a 3 anos. E onde é que tenho que estar daqui a 1 ano. Então podíamos ter o ponto A, quem sabe o ponto D, o ponto J, o ponto P e só depois o ponto Z. Mas temos que ter identificados estes marcos e este destino final. Porque eu não posso encontrar o caminho de um ponto a outro se eu não sei onde é o outro. Isto é mais ou menos óbvio. Já Séneca dizia na Roma Antiga, se não sabes para onde vais, todos os caminhos são desfavoráveis. Eu não sei para onde vou, eu não sei escolher se vou para a esquerda, se vou para a direita, se vou a pé, se vou de automóvel, se vou de bicicleta. Então, identificação do ponto Z é a primeira coisa que nós precisamos. E depois, por lá paliciano que lhe pareça, e eu sei que é, mas precisamos de um plano. E porquê é que eu não me importo de dizer alguma coisa que é óbvia? Porque ninguém faz. Eu posso dizer-lhe que só este ano já diagnostiquei mais de 50 empresas, entre empresas portuguesas, angolanas e brasileiras. Mais de 50. E apenas 2 empresários destes 50, 2 em 50, tinham algo que se parecesse a um plano. E por incrível que lhe possa parecer, os 2 entre os 50 eram pessoas que já tinham estudado comigo em algum ponto no passado e que, por consequência, já estavam sensibilizados para esta temática. Então, 2 em 50, e porque eram pessoas que já tinham estudado comigo, é muito pouco. Nós não estamos a definir o destino, nós não estamos a desenhar um plano. E se eu não defino o destino e não desenhei o plano, adivinha o que é que me acontece? Todos os dias eu entro no turbilhão do dia-a-dia, no turbilhão das operações, no turbilhão daquilo que acontece, nos fogos para apagar, nas vendas para fazer, nas vendas para entregar, no trabalho dos meus colaboradores para controlar, a reclamação do cliente, a mercadoria que não chegou. Todos nós sabemos o que é apagar fogos o dia inteiro. Mas eu não consigo sair desta corrida de ratos, eu não consigo sair daqui porque eu não identifiquei o ponto para onde eu quero ir, nem me preocupei em tentar encontrar o caminho para chegar a esse ponto.
Então, primeira coisa, identificar o ponto. Segunda coisa, desenhar o caminho. Então é este o conselho que eu dou a todos os empresários que me perguntam pelo crescimento da sua empresa. Defina o que é para si o crescimento da sua empresa, defina o ponto Z, desenhe o seu plano. Agora, a segunda elaboração que eu tenho que fazer em relação a isto é ajudar o empresário a definir o que é, para si, um ponto Z. Porquê? Porque o ponto Z não são só vendas. Porque crescer uma empresa ou fazer crescer uma empresa não é apenas fazer crescer as vendas. Deixe-me pôr-lhe isto de outra forma. O crescimento de uma empresa não se esgota no crescimento das vendas dessa empresa. Eu tenho que entender que fazer crescer uma empresa é um ciclo mais complexo do que isso. Então, acompanhe, por favor, o meu raciocínio para eu lhe mostrar esse ciclo. Eu desenho muito mal, mas isto pretende ser um círculo virtuoso de 3 setas. O primeiro aspecto é as vendas, de facto. O coração e os pulmões do crescimento de uma empresa é o aumento das vendas. Então, eu reconheço que é por aqui que nós temos que começar. O motor do crescimento é aumentar as vendas. Mas eu não criei uma empresa apenas para vender. Não são poucas, infelizmente, as empresas que crescem as suas vendas até quase que explodir das vendas. Porquê? Porque uma empresa precisa de algum nível de maturidade para entender que o jogo do crescimento do negócio não é apenas o crescimento das vendas, é normalmente na adolescência da empresa que nós percebemos que o jogo é não apenas sobre as vendas, mas sobre a transformação dessas vendas num lucro. Então, sim, eu preciso fazer crescer as vendas, mas eu preciso de transformar as vendas num lucro. Mas se olhar para o esquema, percebe que falta aqui mais qualquer coisa. E porquê? Porque o lucro é uma figura muito importante numa empresa, é a razão de existir numa empresa, mas é apenas uma figura teórica. Uou! O que é que tu queres dizer com isso, Paulo? É verdade. O lucro é uma figura teórica. O lucro é uma diferença contabilística, é uma diferença documental. É a diferença entre as faturas que eu emiti, entre aquilo que eu faturei, os boletos que eu transmiti e os custos que me são imputados num determinado período. O lucro é só uma figura contabilística. Se você quiser, o lucro é uma promessa. É a promessa do dinheiro, mas não é o dinheiro. Porquê? Porque esse dinheiro pode estar nas contas dos meus clientes a quem eu faturei e ainda não me pagaram, pode estar na conta do meu fornecedor a quem já adiantei o dinheiro, mas a mercadoria ainda não chegou, pode estar sentado no meu armazém, porque eu comprei a mercadoria, ela está no armazém, mas eu ainda não a vendi. Então eu tenho que ser efetivo também em transformar os meus lucros no tal fluxo de caixa de que nós falámos antes. Muito importante perceber que o fluxo de caixa é reinvestido nas vendas. O fluxo de caixa que a minha empresa gera deve ser reinvestido para gerar mais vendas que, por sua vez, geram mais lucro e mais fluxo de caixa, que é reinvestido nas vendas outra vez. E por isso nós dizemos que é um círculo virtuoso, o círculo do crescimento de uma empresa. O círculo de gerar vendas, que transformamos em lucro, que transformamos em fluxo de caixa e que reinvestimos nas vendas. Este fluxo de caixa não sai da empresa para eu comprar um Mercedes. Este fluxo de caixa não sai da empresa para eu ir beber bebidas azuis com guarda-chuvas em cima. Este fluxo de caixa não sai da empresa para me proporcionar um estilo de vida fantástico à custa da saúde das minhas vendas futuras. Do ponto de vista conceptual, a sua riqueza pessoal como empresário vem da consistência, dimensão e previsibilidade deste ciclo. Não vem do seu estilo de vida. Em todo o lado nós vemos empresários que preferem parecer ricos do que ser de facto ricos. Ou seja, preferem viver como ricos durante algum tempo do que se tornarem de facto ricos. E outro dos fenómenos das pequenas e médias empresas, eu sei que nem todos,
Eu sei que há alguns que nem parecer ricos conseguem, e está tudo bem, porque pode aprender a sair dessa situação, mas há muitos que até tinham condições para ter sucesso, mas preferem usar o fluxo de caixa para alimentar um estilo de vida durante algum tempo e esse fluxo de caixa falta depois no círculo. Em rigor, se houvesse uma medida para o crescimento da sua empresa, essa medida seria alguma medida que conseguisse, de alguma forma, contemplar a previsibilidade, consistência e dimensão deste ciclo. E a verdade é que essa medida existe. É o valor da empresa. Então, fazer crescer uma empresa é exatamente fazer crescer o valor da empresa. O que é o valor da empresa? Quanto alguém pagaria por ela se a quisesse comprar, mesmo que você não a queira vender. Mas quanto alguém pagaria pela empresa se se colocasse no mercado? E porquê? Porque o valor de uma empresa é calculado com base numa previsão das vendas, lucros e fluxo de caixa futuros. Então, se houver uma forma de medirmos o que é de facto fazer crescer uma empresa, é também aquilo que nos cria algum valor patrimonial pessoal, esta será a medida. Então, quando pensar em crescimento da sua empresa a partir de hoje, não pense no crescimento das vendas, nem pense sequer no crescimento do lucro, nem pense sequer em quanto dinheiro esta empresa está a libertar, até porque nem sempre este dinheiro é dinheiro operacional, mas essa é uma lição mais complexa que neste curso não conseguimos dar, porque precisamos de mais tempo, mas é uma lição muito importante, porque uma coisa é eu tirar dinheiro operacional da minha empresa, outra coisa é eu tirar dinheiro das atividades de investimento ou de financiamento, mas essa é uma lição mais profunda, fica para os cursos mais completos do que este. Pense na forma como estas vendas, lucros e fluxos de caixa se podem tornar consistentes, previsíveis e de maior dimensão no longo prazo. Ou seja, pense em como aumentar o valor da sua empresa. Quanto alguém pagaria por ela se a quisesse comprar? E qual é o desafio que nós empresários temos em materializar tudo isto? O desafio que nós empresários temos em materializar tudo isto é o desafio de nós sermos bons técnicos, mas não tão bons gestores. Foi exatamente o desafio que eu comecei por mencionar no princípio deste vídeo. É que, se eu pensar naquilo que seria o organograma da minha empresa, nós podemos pensar aqui numa função hierarquicamente superior, que nós podemos dizer que é o gerente da empresa, podemos chamar de presidente, CEO, o que você preferir. Eu vou assumir aqui que é o gerente. Depois vamos dizer que temos aqui algumas funções ao nível da direção. Podemos pensar aqui, talvez, numa administrativa financeira, talvez aqui numa comercial, vendas e marketing, talvez aqui numa função mais operacional, um departamento de operações. E depois temos aqui as funções mais do dia-a-dia, mais operacionais da empresa. Nas PME, nós costumamos ter organogramas relativamente simples, relativamente horizontais, não precisamos de um sistema piramidal altamente complexo, como temos nas grandes organizações. Agora, qual é o problema? É que eu monto um negócio na atividade técnica subjacente àquele que é o meu nível de competências pessoal, e imagino o grande chefe de cozinha que monta um restaurante e o que é que ele vai fazer? Vai cozinhar. Ele entra, talvez, às 9, 10 da manhã para preparar os almoços, talvez ele consiga tirar uma hora de descanso ou duas entre as 4 e as 6, quando acabou de servir os almoços e antes de começar a servir os jantares, chega à casa à meia-noite, 1 da manhã, e no dia a seguir talvez ele tenha que se levantar às 6, 7 da manhã para ir à praça, para ir ao talho, assegurar que tem peixe fresco, carne fresca, legumes frescos no restaurante para voltar a cozinhar. Então o que é que ele faz o dia todo? Ele trabalha aqui. Quem é que faz a função financeira, por exemplo? E quase todos os empresários dizem, é o contabilista. Não é. O seu contabilista não é pago para fazer a função financeira. O seu contabilista é pago para organizar a sua contabilidade, ou seja, para preencher o marcador daquilo que acontece e preencher as suas declarações fiscais. Ele nem sequer está focado em aumentar as suas margens nem os seus lucros,
até porque aquilo que você lhe cobra normalmente é exatamente margens baixas e lucros baixos para pagar menos impostos. Então ninguém faz esta função. Às vezes alguém faz esta comercial porque tem que se vender qualquer coisa, mas normalmente ninguém faz a função lá de cima. Ninguém está a gerir a empresa. E mais ainda, se eu, empresário, passo todo o meu tempo aqui, quanto dinheiro é que eu consigo ganhar? O dinheiro, no máximo dos máximos, equivalente à função que eu estou a desempenhar e ao número de horas que eu passo aqui todos os dias. Num organograma, quem é que ganha mais tradicional e conceptualmente? Este ou este? Obviamente este. Mas eu não consigo tirar o valor deste para levar para casa porque eu não estou a fazer o trabalho dele. Eu estou a fazer o trabalho deste. Mas isto gera um problema ainda mais grave. E o problema é o seguinte: se o meu negócio estiver a correr bem, se as coisas estiverem a correr bem, eu vou tendo cada vez mais vendas, cada vez mais clientes, e isto significa que eu não apenas tenho que controlar este trabalho, como eu tenho que controlar este trabalho, como eu tenho que controlar um pouco das vendas, daquilo que está a ser feito aqui, e até na parte financeira, ver a faturação, fazer a caixa diariamente. Ou seja, eu acabo por estar, de alguma forma, assoberbado e envolvido nestas tarefas aqui. E esta é a razão pela qual a esmagadora maioria dos empresários trabalha feito condenado. Trabalha 12 horas por dia, às vezes 14 horas por dia, às vezes 15, 16 horas por dia, e eu aqui por trás das câmaras até tenho alguns empresários que eu vejo na cara deles, os olhos deles, que eles passam também por isso. Muitas horas por dia, porquê? Porque nós estamos a fazer este trabalho. Agora, deixe-me alertá-lo para o risco que nós corremos quando isso acontece. É que chega a um ponto em que a minha empresa não pode crescer mais porque eu não tenho mais horas na minha agenda. Chega a um ponto em que eu tenho que estrangular a minha atividade comercial porque eu não tenho mais horas na minha agenda. E ainda ontem eu falava com um empresário que de uma faturação de 5 milhões voltou a uma faturação, se pensarmos em reais, de 5 milhões voltou a uma faturação de 500 mil. Se pensarmos em euros, podemos pensar que de uma faturação de 1 milhão passou a uma faturação de 100 mil. Então, o que é que aconteceu? Ele chegou ao limite do número de horas de trabalho que conseguia dar, começou a não conseguir responder mais aos clientes, teve um problema sério de saúde, teve um problema sério no casamento. Neste caso é um senhor, a mulher disse-lhe que acabou, eu não quero mais, eu não quero viver uma vida com um homem que passa 14 horas por dia no escritório, que vem a casa só de dormir e mal disposto porque não correu bem o dia e vem cansado, que trabalha ao fim de semana inteiro, que não tira férias há 5, 6 anos, e chegou a uma altura que emocionalmente, com o problema de saúde e o problema do casamento, ele veio-se abaixo. E a empresa desceu para 10% do valor que tinha anteriormente. Porquê? Porque ele não soube largar as tarefas mais operacionais, não soube fazer o processo de subida no organograma e, portanto, repare no drama que isto pode trazer. Ou rebenta a empresa, ou rebenta o empresário. O pior cenário possível. Podem rebentar os dois. Pode rebentar a nossa saúde, pode rebentar a nossa vida familiar, pode rebentar a nossa vida financeira e tudo isso porque nos dedicámos a construir um negócio que acabou por rebentar também. Não porque não tivesse condições para prosperar, mas porque eu não entendi que gerir um negócio não é gerir o dia-a-dia do negócio, não é gerir a atividade operacional do negócio. Gerir o negócio passa por entender este fenómeno e fazer um caminho de subida no organograma. Passa por encontrar profissionais que eu consiga treinar ao longo do tempo, não é amanhã, mas numa primeira fase, para irem fazendo estas tarefas, para eu poder subir e passar menos tempo aqui e mais tempo aqui.
Sim, porque eu preciso de todos os meses olhar para as demonstrações financeiras e assegurar que estou a gerar lucro e fluxo de caixa. Sim, porque eu preciso de controlar a atividade comercial e assegurar que a minha equipa comercial está a cumprir os indicadores e a estimular de uma forma saudável o crescimento das vendas. Sim, porque eu preciso de não estar aqui a cozinhar ou a cortar cabelos, mas a coordenar a minha equipe de cozinheiros e de cortadores de cabelos. Porque numa segunda fase eu vou ter que formar cargos de direção de liderança intermédia para eu subir para aqui. Porque à medida que eu vou subindo, eu vou ganhando a capacidade de liderar um número maior de pessoas e de desmultiplicar a minha hora de trabalho. Porquê é que eu punha 14 horas de trabalho aqui? Porque eu não estava a conseguir que estas horas de trabalho aqui funcionassem. Quando eu venho para aqui e asseguro que estas horas de trabalho estão a ser feitas pela minha equipa e que estas horas de trabalho estão a ser feitas pela minha equipa, eu consigo conceptualmente desmultiplicar ou multiplicar a dimensão da minha empresa até um valor praticamente ilimitado. Isto é o que acontece nas grandes empresas hoje. Uma Google que começou numa garagem, uma Apple que começou numa garagem, uma Microsoft que começaram numa garagem, empresas que começaram aqui com os técnicos, só que estes técnicos entenderam que ao longo do tempo tinham que fazer este processo. A esmagadora maioria das empresas que hoje é grande começou pequena. A esmagadora maioria dos carros que você vê passar na autoestrada a alta velocidade começaram no atalho, na estrada de buracos da terra onde você está hoje. Então, esse é um caminho que você também pode fazer, assim que você aprenda como fazer.